sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta direta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores do meio da terra. Ah, meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade nunca as casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 cheias de vinho não darão mais do que um pato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um néfaro. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho se aquente, os aquente. Liras e harpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Amém? Glórias a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, que falou, mais pregou acerca do Cristo, do Senhor, do Salvador, do servo, como alguém que viria, que sofreria para perdoar os pecados de todos os homens. No texto de capítulo 5 do profeta Isaías, vemos que o livro leva o nome do seu próprio autor, que Isaías, e o seu nome Isaías significa o Senhor é salvação. Vemos ao longo do livro e a história todo o trabalho, e nesse texto que Deus empenhou, realizou, investiu para salvar o homem do pecado. Pois uma vez salvo do pecado, para sempre livre do inferno e da condenação eterna. O profeta Isaías, que profetizou aí aproximadamente durante 3 reinado, aproximadamente 40 anos, e durante o seu ministério profético no reino de Judá, e Israel prosperou muito. Havia muitas fortalezas, muitos soldados, muitas províncias, muitas terras. Porém, a vida espiritual da nação entrava em decadência gradativamente. E nesse tempo, o Senhor chama o profeta Isaías para profetizar dentro de Israel e também para várias nações vizinhas. E o texto que temos é especificamente direcionado ao povo de Judá. Quando Jacó faz uma oração, Jacó e abençoa seus filhos, Jacó diz que o cetro nunca se apartaria de Judá, pois de Judá viria o Redentor. Amém. Isaías, ele teve 2 filhos, e vemos no capítulo 7, versículo 3, que o profeta Isaías teve um filho que colocou o seu nome de Sear-Jasub, que quer dizer um remanescente voltará. Quando Isaías põe o nome do seu filho Sear-Jasub, que quer dizer um remanescente voltará, era algo profético que Deus estava dizendo e proferindo, que por causa do quebrantamento da lei, por causa do quebrantamento da desobediência a Deus e aos seus preceitos e aos seus mandamentos, o seu povo seria levado cativo por 70 anos, porém Deus não permitiria que os seus inimigos os destruíssem, porém o cativeiro seria apenas uma correção de Deus, para que ele se voltasse e se arrependesse dos seus maus caminhos, visto que a correção de Deus não é para matar o homem, mas para que o homem recobre a sensatez
e reconheça que há um Deus que deve ser adorado, servido, e que há somente um Deus que deve ser temido e obedecido à sua palavra. Isaías também teve um filho, no capítulo de número 8, versículo de número 3, que tem um nome meio complicado, e o seu nome em hebraico quer dizer Machê, Shalom Hashem, paz, que quer dizer também rapidamente até os despojos, logicamente até a pilhagem. Então, quando ele escreve esses nomes, ele está dizendo algo aqui, que quando os inimigos entrassem e devastassem a cidade, seria levado cativo, porém Deus guardaria o remanescente e a sua nação continuaria perpetuamente, pois havia a profecia de Gênesis 3,15 que viria da semente da mulher o Redentor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui percebemos que nesse texto Deus descreve tanto a correção quanto a esperança. E isso é maravilhoso, porque percebemos que não está totalmente destruído ou acabado. Por mais que olhamos e dizemos, talvez que não haja uma solução, uma saída, quando olhamos para nós e para a situação. Mas quando levantamos os nossos olhos, percebemos que há um Deus que pode fazer levantar da cinza, do pó, do monturo, do poço, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, e fazer ressuscitar até mesmo da morte. Há um ditado que diz assim: só não tem jeito para a morte, mas eu conheço Deus e o Cristo que nos salvou, que ele disse para Marta e para Maria, dizendo: tu crê nisso? Pois aquele que vive e crê nunca morrerá, e aquele que crê, ainda que morra, viverá. Aí ele faz uma pergunta: Maria, tu crê nisso ou não crê? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então isso é para os que creem. Oh glória. Então eu conheço um Cristo que até mesmo para a morte ele dá jeito. Porque aquele que está em Cristo não morrerá eternamente. Pois o Espírito e o Senhor revelou para Simeão no capítulo número 2 do Evangelho segundo se revelou para Lucas. Mas o Espírito disse para Simeão assim: ei Simeão, tu que aguardas a consolação de Israel, tu não passarás pela morte antes que veja o Cristo do Senhor. Observe a expressão que o Espírito Santo fala: tu não passarás pela morte. Então aquele que está em Cristo, ele passa pela morte, ele não fica na sepultura, ele não fica na morte, pois a Escritura diz que quando Cristo morre e ressuscita, ele levou cativo o cativeiro, concedeu aos homens, e a partir de agora, o Estevão vai pregar em Atos capítulo de número 7, dizendo que quando Cristo é crucificado, é colocado numa tumba, e em 3 dias ele levanta. Por quê? Porque a morte era impossível que ela fosse, ele fosse retido por ela. E quando ele levanta, ele se levanta quebrando os grilhões da morte. Os grilhões era aquilo que prendia, que aprisionava, que mantinha o homem na sepultura. Mas quando Cristo ressuscita uma vez, a morte é quebrada, o seu poder e a sua autoridade. E aí o apóstolo Paulo brada bem forte, dizendo: onde está a morte no teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Pois tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh glória. E vemos ao longo da história a justiça de Deus, que não pode ser negligenciada, e também a sua misericórdia e esperança. Quando a gente lemos o livro de Gênesis, no capítulo de número 8, após o acontecimento do dilúvio, a Bíblia diz que toda a terra estava corrompida e cheia de violência, e não havia um sequer que pudesse ser salvo. Mas a Escritura diz que os olhos do Senhor, ele percorre a terra e ele contempla os bons e também os
A Escritura diz que olhando Deus para a terra, achou graça o homem chamado Noé. Então a graça de Deus já se manifestou a Noé logo em Gênesis capítulo de número 6. E quando a graça de Deus se manifesta para Noé, Deus achou Noé no meio de uma geração corrupta e perversa, e diz a graça de Deus para Noé: pois eu tenho te achado justo no meio de uma geração corrupta e perversa. E Deus diz: Noé, entra tu e a tua família na arca, porque eu destruir tudo que tem fôlego de vida na terra. Entra tu e a tua família, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Deus já está protegendo a minha tua casa nessa noite. A mão do Senhor está dizendo assim: entra, oh glória, nessa aliança, nesse propósito comigo, porque tu e a tua casa será preservada daquilo que escolheu para você, ainda na terra, oh glória. Aí Noé obedece a Deus, constrói uma arca, protege a sua família e as suas noras, 8 pessoas é salva. Oh glória. Quando Noé está dentro da arca, Noé tem uma preocupação. Aí Noé diz: será que o juízo de Deus já passou? E ele diz: eu preciso de um sinal. E quando Noé está dentro da arca, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora, a Escritura diz que pereceu na época de Noé tudo que havia fôlego de vida, pereceu na terra. E somente Noé e a sua família, aqueles animais a qual Deus direcionou, o par por vez da arca sobreviveu. E a preocupação de Noé, depois de tanto tempo naquela arca, 40 dias e 40 noites, ele diz: será que o juízo de Deus já passou? E ele precisa de um sinal. E a Escritura diz que ele envia o corvo vai e volta. Depois ele envia novamente o corvo vai e já não volta mais. Agora Noé pega uma pomba que era usada como mensageiro na época, mas que tem um grande significado espiritual nessa Escritura, pois quando João vê o Espírito descendo, ele vê descendo em forma, não era uma pomba, mas em forma parecia semelhante a uma pomba. Noé pega uma pomba e diz: a pomba ele envia para que ela trouxesse um sinal da terra para ver se o juízo de Deus já havia passado. Quando a pomba vai, ela vai e retorna novamente, mas não traz sinal algum. Mais uma vez, ela solta novamente a pomba e ela sai, e na segunda volta ela já traz um raminho de oliveira. E a Escritura diz que ainda tem no seu bico para Noé. E ali Noé tem um sinal que o momento do juízo de Deus passou e chegou o tempo de uma nova vida, de esperança para Noé e sua família, pois a sua ira já tinha passado e agora, através daquele caminho de oliveira ainda tempo, bem novinho no bico da pomba, Noé percebe que Deus estava trazendo e dizendo: Noé, oh glória, para ti e a tua família ainda tem esperança de sobrevivência. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, pois Noé e a sua família estavam inseridos dentro do plano de Deus, pois quando Deus o chamou e disse: entra tu e a tua família, Noé não pensou 2 vezes e nem desacreditou, mas confiou em Deus e foi salvo ele e a sua casa. Diante deste sinal que Deus dá para Noé, percebemos que 3 plantações Deus usa como símbolo dentro da nação de Israel: a oliveira, a videira e também a figueira. Essas 3 plantas, quando lemos na Bíblia, devemos dar uma atenção maior, pois é sinal de esperança, prosperidade, é sinal de paz, é sinal de alegria, é sinal de bonança e também sinal de que Deus está com ele. Visto que quando uma dessas plantas ela seca, ela murcha ou não está frutificando, é sinal que Deus não está se agradando do comportamento da nação de Judá. No capítulo de número 5 de Isaías, a qual nós lemos, Isaías ele vai compor um cântico
em forma de um poema ou uma música. E ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. A vinha é representado como uma plantação de uva, as barreiras de uva, mas não era dessa plantação literal que ele estava se referindo. Ele estava se referindo ao povo de Judá, que quando Deus olhava para Deus era como uma vinha plantada que Deus plantou, visto que na Escritura também a vinha que traz a semente e seus frutos da uva, que é um sinal de prosperidade e bonança, mas também um fruto que faz o vinho que traz alegrias nas festas e comemorações. Então, para Deus, a nação que Deus escolheu e formou era a alegria de Deus. Então Deus tinha alegria em escolher um povo, em separar, em formar um povo para que anunciasse as suas grandezas, para que bendissesse o nome do Senhor e outras nações viessem se achegar a Deus através daquela nação que Deus escolheu. Porém, não é isso que acontece. Por isso, no cântico do profeta Isaías, ele vai dizer assim: meu amado, ele plantou uma vinha em uma campina, em um outeiro fertilíssimo. Uma campina ou um outeiro, um monte, um lugar alto, um lugar de privilégio, um lugar fértil, aonde o que plantava frutificava. Era impossível plantar algo naquele lugar e não dar frutos. Porém, quando ele vai se referindo de forma de parábola ou linguagem figurada, ele vai dizendo: olha, ele plantou uma vinha no outeiro fertilíssimo, uma terra boa, aonde o que se planta produz. Aí ele descreve dizendo: ele sachou-a ou capinou, limpou, tirou os espinhos e abrolho. Ele pegou também essa vinha, limpou das pedras e a plantou de vides escolhida. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O cântico do profeta Isaías, ele chama a nossa atenção para um Deus que trabalha. O cântico do profeta Isaías já chama a nossa atenção dizendo: olha, havia um campo e Deus comprou esse campo. Isso mostra que quando o povo e a nação de Judá não era povo, não era nação, Abraão estava além do rio do Eufrate, ainda habitava em Ur dos Caldeus, em uma terra idólatra que servia a outros deuses. Não havia povo de Deus. Todos se desviaram, todos tomaram seus caminhos e já não havia um justo sequer na terra. Porém, a misericórdia de Deus se estendeu e disse: a partir de Abraão formarei um povo para anunciar a minha grandeza. Então essa palavra, como Isaías diz, ele sachou-a, ele limpou. Então a partir de Abraão, ele pegou Abraão para formar um povo, tirou Abraão da idolatria, tirou Abraão do engano, da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que os seus pais lhe ensinaram que era certo, de tudo aquilo, de todos os deuses que os pais de Abraão disseram: Abraão, esse aqui é o Deus que nos dá a prosperidade na plantação. Esse Deus aqui, esse estátua aqui, é o que dá, faz a tua mãe gerar filho. Esse Deus aqui, Abraão, é o que faz o gado frutificar. Esse Deus aqui, essa estátua faz chover. Essa estátua aqui faz o sol vir. Essa estátua aqui faz a gente prosperar. Esse é Deus nosso Deus. Essa era a ideia de Deus que Abraão tinha, porque os seus pais e sua parentela lhe ensinaram assim. Mas Deus disse: vou pegar Abraão, vou tirar do meio da família dele, vou limpar a mente de Abraão, tirar a sujeira que há na sua mente, e vou mostrar para ele que só existe um Deus que se deve ser adorado. Aleluia! Então, na primeira descrição do Deus de Isaías, ele sachou-a e limpou-a das pedras. Quando ele diz limpou das pedras, todos os deuses que Abraão tinha e conhecia nos seus altares da terra do seu pai, era pedra de tropeço para Abraão chegar até Deus, era impedimento para que Abraão cresça no Deus verdadeiro, pois Abraão pensava: para se chegar no Deus verdadeiro,
escolhidas. Edificou nela, no meio dela, uma torre. Observa o trabalho de Deus, como se fosse uma filha. Ele pega um terreno, aí ele carpinha sozinho. Depois ele limpa, aí tira a pedra, tira os tocos, deixa o terreno limpinho. Aí ele pega a boa semente, que é o Espírito, que é a sua palavra, diz: agora eu vou semear a boa semente nesse povo. E quando ele planta, ele diz: agora eu vou edificar nela uma torre. Para que servia uma torre dentro de uma vinha? Para que alguém ficasse no lugar mais alto da vinha, olhando e observando, para que as raposas, os ladrões, os roubadores não entrassem, nem os animais destruíssem essa vinha. Então o Senhor, quando ele chama o povo, ele limpa, ele inverte, ele planta a boa semente, ele diz assim: eu vou colocar uma torre para que o meu anjo, que era o arcanjo Miguel, ficasse vigiando o povo, para que nenhum mal, nenhum dano lhe acontecesse. Vai pegando os investimentos de Deus. Aí ele diz assim: olha, também abriu no meio dela um lagar. O lagar era feito na vinha para que, quando tirasse os frutos, dentro da vinha mesmo, se pisasse a uva e fizesse o vinho, fizesse ali o suco, fizesse os seus utensílios. Ele estava dizendo a seguinte frase: não precisará vir recurso nenhum de fora, porque dentro da minha vinha mesmo eu providenciarei recurso, e ela mesmo se manterá dela mesmo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor da glória. Deus já me fala algo aqui. Não precisamos ficar colocando esperança, dizendo: Deus vai mandar muito me abençoar. Ainda que Ele faça isso, sempre espere em Deus, porque o nosso recurso vem de Deus, vem de dentro da própria vinha do Senhor. Alguém diz: mas essa vinha está fraca, essa vinha está pouca. Não tem problema, o providenciou é grande, e a sua bolsa nunca entra em colapso, porque o céu não tem crise. A terra é um lugar estável. Uma hora está boa, outra hora está trêmula, outra hora até muda de lugar. Mas a cidade que Deus habita, diz o profeta Davi, dizendo que ela jamais será abalada. Ela permanece firme para sempre, no mesmo lugar, imovível. Oh, glórias a Deus. Observando a descrição, ele diz que fez dela um lagar. Aí, quando ele faz todo esse investimento, o terreno estava sujo, só havia espinhos e abrolhos, estava cheio de pedra e cascalho. Ele disse: mesmo assim, eu vou pegar essa terra, vou limpar, vou arrancar as pedras, vou adubar, vou plantar, vou investir nessa terra inútil. Depois que ele faz todo esse trabalho, essa plantação, ele fica observando: já semeei, já fiz de tudo, agora eu vou esperar os frutos. Aí ele esperava que dessem frutos, uvas boas. É o mínimo de alguém que se investe em uma plantação, dedica o seu tempo, o seu trabalho. O mínimo que ele espera é fruto bom. E ele esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas, deu uvas azedas, que não servia para o consumo, uvas azedas que não servia para o alimento. E quando vemos essa descrição, vemos todo o investimento e o trabalhar de Deus para formar uma nação que o obedecesse, anunciasse o Deus verdadeiro de forma justa. Mas todos os esforços pareciam em vão, porque eles não cumpriram o que Deus fez. Eles não obedeceram e não observaram todo o esforço que Deus fez com eles. Deus protegeu, Deus limpou, Deus deu recurso, Deus plantou em monteiro fertilíssimo, e mesmo assim conseguiram falhar. Como um bom agricultor, agora ele olha para essa plantação e o que resta para que seja uma plantação boa agora. Como um bom agricultor, aqueles que trabalham na agricultura e conhecem, eu conheço um pouco. Todo aquele que trabalha
trabalhou no campo conhece que toda aquela planta que não está com fruto, toda aquela planta que ela não quer frutificar, e os frutos dela serão azedos. Por que azedo? Porque eles praticavam injustiça. Então a gente vai perceber no capítulo 5, versículo 8, que diz aí dizendo: ai daqueles que se levantam desde de manhã e ficam na bêbado até a noite. Ai daqueles que ajuntam a terra sobre terra como se fossem os únicos moradores da terra, já não tem lugar para mais alguém. Ai daqueles que chamam o bem de mal e diz que o mal é o bem. Ai daqueles que chamam o azedo de doce e o doce de azedo. Ai daqueles que invertem a ordem das coisas e distorcem a justiça. Então esse é o fruto azedo que eles estavam dando. Não fazia o juízo, não socorria o órfão nem a viúva, nem distanciava os mandamentos de Deus. E agora o que resta para esse agricultor dizer assim: mas eu não vou exterminar essa plantação, mesmo dessa plantação que só dá fruto ruim, eu vou cortar. Eu vou cortar essa plantação. Porém, se a gente cortar qualquer planta, ela vai brotar. Mas vai brotar a mesma planta. E os frutos serão os mesmos. Não vai mudar muita coisa. Só que Deus, Ele tem as suas especialidades em botânica. E quando ele disse: vou cortar essa vinha, vou deixar só os tocos. Aí Isaías 44 ele descreve como ele vai fazer. Aí ele diz que vai cortar, vai deixar só os tocos. Aí do toco vai brotar um rebento, um renovo. Aí Isaías 40 ele diz assim: e eu vi nascendo um renovo, um rebroto como uma raiz no meio de uma terra seca e sedenta. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antes que isso acontecesse, o dono da vinha disse: eu sei o que, já sei o que eu vou fazer com a minha vinha. Vou derrubar a cerca. Quando ele disse vou derrubar a cerca, eu vou derrubar a proteção que eu dou para eles. Vou remover. Vou destruir o muro que os protege. Vou deixar sem proteção. Os animais vão entrar e vai servir de pasto a minha vinha. Vou tirar a torre, já não vai haver mais a minha proteção, já não vai haver mais os meus cuidados. Vou tornar ela em deserto. Santo Deus, tu és maravilhoso, Pai. E os animais do campo vão pisar nela. Obrigada, Jesus. Pois é a proteção de Deus. Nós somos como uma cidade sem muro. Uma casa que pode até ter porta, mas não tem fechadura. O inimigo ele entra a hora que quer e leva quem ele quer para dentro da casa. Pois quando Deus não estamos sob a proteção do Senhor, não passamos de uma casa vulnerável e morada do inimigo. Só que o Senhor disse: o inimigo vai entrar, vai pisar, vai levar cativo, vai deixar oprimido, mas no dia que ele se lembrar de mim e clamar para o seu povo, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aí Salomão ora em segunda cruz do Senhor: quando o teu povo foi disperso, foi levado cativo, e aonde eles estiverem, no dia que eles clamarem, se lembrarem do Senhor, ouve dos céus. Ouve dos céus. Salomão estava fazendo uma oração da seguinte maneira: Senhor, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que reconhecer que precisa de ti, não segue os teus ouvidos para o clamor dele, não feche os teus ouvidos para o grito, para o pedido dela. E aqui vemos a expressão de Isaías que diz que quando essa vinha ficasse sem proteção, sem cerca e sem muro, os inimigos entrariam e pisaria e levava cativo. Isso seria o tempo que Isaías dissesse, seria cortado e ficaria só o toco na terra. Mas esse toco que ficaria à beira das águas, ao cheiro das águas,
Ele tornaria a brotar novamente. E nesse broto de novo que viria, somente um enxerto poderia solucionar o problema. Porque mesmo se ela brotasse na mesma geração, o fruto seria o mesmo, o fruto antigo. Então, eu já fiz esse trabalho. Aí você corta a planta velha e ela não morre, o tronco dela não morre na terra. Mas aí você vai na planta, faz outro corte na lateral, pega uma arte da planta boa, daquela planta que não prestava, enxerta, e por incrível que pareça, o broto dela dá os melhores frutos, os mais procurados. Então nesse capítulo o Senhor cortou a vinha, deixou o tronco na terra. Só que aqui a gente entra agora num contexto aonde precisaria se fazer um enxerto. Porque através desse enxerto já não viria mais os frutos nem as boas gramas, mas viria um fruto bom. Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma completude da salvação. Mas tem um detalhe na crucificação que não pode ser ignorado e nem esquecido. A Escritura diz que no momento em que Jesus está sendo crucificado no meio de dois malfeitores, quando já é a hora sexta, os homens descem, dizendo: vamos ver se já morreu. A Escritura diz que dois já tinham morrido. Jesus estava vivo. Jesus já havia morrido primeiro, perdão. E os homens que estavam ali foram quebrados as suas pernas. Mas Isaías capítulo 53 escreve assim dizendo: e nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando os homens chegam e percebem que Jesus já tinha morrido primeiro, eles olham, não tem mais necessidade de quebrar a perna. Porque a crucificação não se morria no momento. Passava praticamente o dia inteiro para se morrer, porque morria sendo sufocado, asfixiado pelo seu próprio peso. E os homens ainda estavam agonizando. Por quê? Porque as pernas deles já estavam inteiras. Então as pernas davam sustentação para ele ficar levantando o corpo e respirar. Então quando eles quebravam a perna, o peso do corpo descambava para cima do diafragma do peito, e eles já não respiravam mais. Então por isso quebravam-se as pernas daqueles que eram mortos na cruz. Mas quando eles chegam, por incrível que pareça, Jesus já havia entregado o Espírito a Deus. Observe que nem a morte tinha poder sobre ele, pois ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, porque jamais a morte podia o matar, visto que ele é o autor da vida. Então nesse momento que o soldado chega e percebe, dizendo que ele já morreu, não precisa mais quebrar as pernas. Mas não era porque ele disse que não precisava, porque Isaías disse que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então como se a profecia de Isaías fala a respeito dele? E nesse momento, o que acontece? O soldado pega a lança e fura debaixo da sua costela do lado do seu peito. Naquele momento, aí o soldado percebe que sai água e sangue do lado de Jesus. E por incrível que pareça, quando Paulo diz em Romanos 11:17, visto que vós, que não era participante, mas agora fostes enxergado e se tornou participante da seiva, da glória e do fruto, deve temer ao Senhor. Então pode estar dizendo: você foi enxergado, e naquela significação daquele furado, naquele lado, naquele dia, houve um enxerto das oliveiras bravas, do jambuzeiro nosso que não servia para nada. Aí em João capítulo número 15 ele se apresenta como uma oliveira. Se eu sou a oliveira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois o ramo, e todo ramo que está em mim dá fruto, e ele limpa para que dê mais fruto ainda. Agora o interessante é que Paulo diz que
nós nos tornamos participantes da oliveira e da seiva da oliveira. A seiva é o líquido que põe em todas as plantas, é a força, o poder, aleluia, a vitalidade que faz a planta frutificar. Aleluia. E quando Paulo diz a seiva da oliveira, Jesus diz: eu sou a oliveira verdadeira. Nós percebemos algo que sem a oliveira, sem estar a oliveira e sem essa seiva que corre dentro da oliveira, nós não podemos dar fruto nenhum de nós mesmos que preste, a não ser fruto azedo que não serve para nada. E não podemos fazer nenhum ato de justiça ou de bondade que nos coloque diante de Deus como alguém bom ou digno, merecedor dessa tão gloriosa salvação que foi feita na cruz. Alguém diz: irmão, eu sou um homem de qualidade, eu não sou capácita, eu sou alguém bom, pago minhas contas todo cedo e faço o meu trabalho. É o direito e dever de todos os seres humanos, mas o céu não é para os bonzinhos, o céu não é para os caridosos, o céu é apenas para o justo, que foi justificado na cruz pelo sacrifício que uma vez foi feito pelo único e suficiente sacerdote. Aleluia! Alguém pode dizer: irmão, mas o homem é um homem bom, uma mulher é gente boa, faz muitas caridades, não fala mal de ninguém. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: será que este homem, será que esta mulher, ele nunca cobiçou nada? Será que ele nunca mentiu para se dar bem? Será que ele nunca desrespeitou seu pai, sua mãe? Será que ele nunca desejou aquilo que não é seu? Será que ele nunca mentiu? É verdade, Senhor. Será que o coração dele nunca desejou matar alguém? Dizendo: se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Será que existe alguém tão bom, capaz de controlar os seus pensamentos? Se tiver alguém que se apresente com uma mensagem, porque no dia diz que até as coisas feitas nas trevas no dia será esclarecida. Agora pensa comigo: se Deus pega a minha mente, o meu cérebro e faz ali uma conexão para aparecer no terreno todos os meus pensamentos que eu tive hoje, quem ficaria dentro desse salão? Ninguém nunca mais nem olharia na minha cara. E é interessante porque são pessoas que pensam e vivem o pensamento as mesmas coisas, ou até piores. Oh, Jesus, aí pode dizer assim: ó, miserável como que eu sou. Quem me livra do corpo dessa morte, desse corpo mortal, dessa carne que me faz pensar, que me faz desejar coisas, que me faz lembrar de coisas que eu não quero. Oh, glória! Aí Jesus diz assim: oh, glória, oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu carinho, meu Zacarias, capítulo de minha voz, alguém é o sacerdote Josué. Não é Josué não é o Josué o general. O Josué que veio depois de Moisés. Mas Josué é o sacerdote, o ministro de Deus, o que oferecia sacrifício, voltar e incenso ao Senhor. Quando o sacerdote Josué se apresenta diante de Deus, sabe quem estava perto dele? O diabo, dizendo assim: olha como está as vestes dele manchadas. Está todo manchado lá. Olha o que ele desejou. Tu vai perdoar um homem que pensa tal coisa? Tu vai inocentar alguém que praticou outras coisas? Mas aí o Senhor se apresenta e diz assim: chegou um advogado para defender a causa do sacerdote, dizendo assim: sai, Satanás, arreda, porque este para mim é um de tirado do fogo. Aí o Senhor diz para o anjo: pega uma roupa de linho fino, puro e resplandecente e veste ele, porque Deus é o nosso advogado contra todas as
Israel pensou que estava de todo perdido, mas do tronco de Jessé, do que restou no cativeiro, o Senhor disse: ainda tenho eu uma promessa para cumprir. E a partir que veio esse renovo brotando como no deserto e na terra seca, esse Jesus Cristo que é a esperança de toda a humanidade, oh glória, oh Jesus, através de Cristo, e por causa de Cristo nós fomos absolvidos, perdoados e inocentados de todas as nossas acusações que o inimigo tinha contra a nossa alma. Deus poderoso, aleluia. E ainda que muitos judeus não creem, e ainda que parte da humanidade ainda não crê, Estevão disse na sua mensagem dizendo que não há salvação em nenhum nome debaixo do céu, a não ser o de Jesus Cristo. Pois somente o Senhor é poderoso, não para tirar o sentimento da culpa, mas para remover a culpa. O psicólogo ele tira o sentimento da culpa, mas Jesus tira a culpa, ele remove a condenação. Aí Paulo diz que aquele decreto que era contra nós foi tomado, pregado na cruz e dizendo: agora eu te declaro inocente, não porque somos bons, mas por causa do sacrifício que Cristo fez. Aí agora Paulo fala de uma seiva que corre dentro da planta. Então estamos enxertados na videira, na oliveira verdadeira, e essa seiva que corre dentro da oliveira sai dessa planta, também passa para aquele enxerto que está na planta. E a partir desse momento que estamos em Cristo, produziremos os frutos que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo de número 17, dizendo: e a carne milita contra o Espírito para que não cumpramos a nossa vontade. Visto que aquele que anda no Espírito já cumpre a lei, porque o fruto do Espírito é paciência, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio, misericórdia, e diz que os frutos do Espírito é longanimidade. Mas a obra da carne é porfia, contenda, divisão, facção, glutonaria, lascívia e muitas coisas semelhantes a essa. E todo aquele que não vive no Espírito, ele vive na força da carne. E tudo que a carne tem é o quê? Glutonaria, mentira, inveja, ira, disputa, contenda, raiva, ódio, vingança. Isso é coisa da carne, porque essa seiva ainda não está correndo em nossas veias. É porque é um sinal que ainda não está em Cristo, pois a partir de Cristo produziremos os frutos que vêm de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite te damos graça pela tua misericórdia, pela tua bondade. Por, ó Deus, nos pegar quando éramos um champozinho bravo, quando éramos, ó Deus, apenas uma erva daninha, uma praga da terra. Mas o Senhor nos enxertou em Cristo, o Senhor nos inseriu na tua obra da salvação. E assim te damos graça nessa noite. E todo aquele quantos, ó Deus, querem, ó Pai, também alcançar essa salvação e produzir os frutos que vêm do Espírito, Pai. Pois aqueles que estão debaixo da lei, pensando, meu Deus, que serão salvos pela obra das suas mãos, pelo seu esforço,
A Escritura diz que pela lei serão julgados, que pela lei terão que viver. Mas a tua graça nos perdoa, a tua graça nos salva, e o teu Espírito Santo nos faz produzir frutos dignos de arrependimento. E não cumpramos mais, ó Senhor, as obras da carne, aquilo que a mente humana, carnal, deseja, impulsiona a fazer, mas o que o teu Espírito Santo direciona. Você que nos acompanha pela live, nesse vídeo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, para a glória de Deus.